Olá! Eu sinceramente não sei se vai ser um problema meu cabelo estar dessa forma, porque eu literalmente hoje não foi um dia muito produtivo, na verdade. Eu fiz meu trabalho, na verdade eu fiz uma parte do meu trabalho, porque eu tenho até quarta-feira para entregar 18 demandas. Boa parte delas é de adaptar. Então eu só entro lá dentro do Figma e troco as informações. E uma parte dela também, eu acho que metade é de criar. Então eu tenho aí 3 dias para criar. Hoje eu só adaptei. Eu tenho que criar amanhã e tenho que criar na quarta-feira também. Hoje é uma segunda-feira, dia 30 de março. Oi, né? Oi. Qual é o intuito desse vídeo? Eu nem sei qual o título que vai ter esse vídeo, mas eu já tô cansada de literalmente sempre gravar vídeos como esse, só abrindo a câmera, o microfone e falando com vocês, conversando com vocês, e eu nunca postar esses vídeos. Sendo que eu acho que ele vai ter uma percepção legal. Esses meninos passando aqui no meio da rua, não sei se vocês estão escutando, mas são 5 e pouco da noite, 5 e pouco da tarde, e tem os meninos saindo do colégio, né, creio eu. Então tá uma zoada de criança passando aqui, mas tudo bem, eu não sei se vocês estão escutando. Se você estiver escutando, entendeu por que tá essa zoada toda. Se você não estiver escutando, o microfone realmente é muito bom. Na verdade, eu vou ter que fazer um corte aqui, porque eu tenho que testar se o microfone realmente está prestando. Coloquei no modo economia de voz e no modo que ele segue o meu rosto. Ele não seguindo o meu rosto. É assim mesmo que eu amo, viu, Apple? Mas enfim, eu não sei por que eu vou tentar melhorar a qualidade desse vídeo agora. Não sei se melhorou. Espero que tenha melhorado. Se não melhorou, dá uma olhada para ver se as configurações não tá baixo. Ou se não melhorou, é porque realmente o OBS ele tá de frescura com a minha cara. Sabia que sempre quando eu tento gravar em 60 frames por segundo, esse tipo de vídeo que eu tô gravando aqui pra ti, onde só aparece minha tela, né? Onde só aparece eu. Quando eu tento gravar em 60 frames por segundo, simplesmente dá algum tipo de erro que eu nunca entendi. O que que acontece? Gente, desculpa, pra mim não dá. Eu vou ter que amarrar meu cabelo. Pera aí, eu volto já. Pior que agora, eu não sei se eu tô mais ou menos apresentável. Ou eu preferia antes. Mas se eu soltar meu cabelo aqui agora, vai ser um estrago. E claramente que esse vídeo tem que ter um tema. Eu não vou só sair falando alguma coisa aqui, mas pelo menos eu peguei um dos meus roteiros onde eu posso gravar de qualquer forma, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Os outros conteúdos, eles, por exemplo, tem esse conteúdo aqui, ó. Vou até explanar pra vocês um pouco dos conteúdos que tem aqui. Coisas que eu já fiz sem ser design de post e me deram a renda extra, vai sair um vídeo desse. Como eu faço mais de 100 mil reais por ano sem sair de casa, também vai ter um vídeo sobre isso. Fiz um post por semana durante um mês, esse foi o resultado. Eu vou abrir o resultado com vocês. Adianto que tem até algumas coisas assim bem interessantes sobre lead, né? Quantidade de lead, como que foi, se eu fechei alguma coisa ou não, enfim, já tô dando essa curiosidade aí despertando em vocês. Quando o designer faz a sua versão de post de IA, e esse vídeo que é, se eu tivesse começando de novo, o que que eu faria de diferente? Como vocês responderam lá na minha caixinha do Instagram, na verdade na minha caixinha não, responderam o meu story do Instagram, dizendo que gostam de vídeos longos, eu vou tentar deixar esse um pouco mais longo, tipo uns 20 minutos, por aí pra mais, sabe? Porque eu me recuso a essa segunda-feira não fazer nada de útil assim para os meus projetos aqui pro YouTube, lá pro perfil e tal. Eu só produzi alguns posts para cliente, mas eu preciso fazer uma coisa hoje. Enfim, primeiro ponto, fazer tudo no nome da empresa. Hã? Ah, entendi. No caso, é que eu faria, né, eu faria isso diferente. Nossa, eu tô me perdendo muito nesse vídeo. Meu Deus do céu, me desculpe, mas enfim, vamos lá. Uma coisa que eu faria diferente, que eu não fiz, que é fazer tudo no nome da empresa. Então, quando eu comecei a minha aventura dentro do design, eu criei um e-mail, comercial de design, mas eu criei no meu nome, Lívia Reis Design. Então, até hoje, nesses quase 6 anos, eu tenho meu e-mail, Lívia Reis Design. Mas hoje eu faria de uma forma diferente, eu faria já com o nome do meu estúdio. Sendo que, se eu já tivesse em mente que eu quero ter um estúdio. Porque sim, tem designers, existem designers que o intuito da vida deles não é ter um estúdio. Opa, bati no microfone.
que o propósito, o que eles querem para o futuro da carreira deles não é ter um estúdio com diversas pessoas trabalhando para eles, e sim, tem gente que prefere ir pelo caminho ali do CLT/PJ atendendo uma única empresa, sabe. Hoje eu trabalho um pouco nesses 2 lados. Obviamente que todos os clientes que eu atendo hoje, eu atendo de forma PJ pela minha empresa, mas eu tenho aquele gostinho de como seria trabalhar ali um CLT no design, onde eu faço parte de um time interno, né, tem um ti a empresa, a agência, tem um time interno de design, então são 4, 5 designers e eu faço parte desse time. E aí é um pouco diferente do modelo onde uma empresa te contrata, só você, né, ou então a empresa pode ter um time de design, mas normalmente você não tem acesso a esses designers, sabe. Você só tem acesso a suas tarefas e não a tarefa dos outros. Nesse caso aqui que eu estou citando, eu tenho acesso tanto às minhas tarefas, quanto às tarefas dos outros, porque nós somos um time da empresa, não necessariamente o meu time da minha empresa. Enfim, eu acho que eu me fiz entender, eu acho que deu para entender, né, coloque aí nos comentários. Mas o que eu farei diferente hoje é justamente isso, tudo eu faria no e-mail da empresa. Por quê? Atualmente eu tenho bem uns 3, 4 e-mails para a empresa. Se eu tivesse começado tudo no e-mail só, já teria, né, melhorada nessa questão. Segundo tópico, postar portfólio eita! Segundo tópico, postar portfólios todos os dias. Quando eu estava iniciando, para me conseguir clientes, eu fui pelo caminho de criar conteúdo, mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, né, obviamente. Eu não fazia ideia do que criar, de como criar, para quê, qual finalidade, para quem. Então hoje eu faria portfólio. Todos os dias eu entraria numa inteligência artificial da vida, pediria para ele fazer uns conteúdos para mim. Olha, eu quero que você faça 6 conteúdos para uma academia, 6 conteúdos para isso, 6 conteúdos para aquilo. Pegaria esse material, faria as artes, subiria tanto no Instagram quanto no Behance. Eu faria isso todos os dias. Por quê? Porque você tem tempo, literalmente. Você não precisa fazer literalmente 6, mas é porque eu gosto de 6, porque forma uma 2. Esqueci a palavra, gente. Forma lá dentro do Behance, você tem a grade de fotos, e aí você consegue, colocar 3 fotos, uma embaixo da outra, assim, 2 blocos, meu Deus, 2 blocos de 3 fotos cada. Então fica aí 2 blocozinhos enfim, é isso, por isso que eu gosto de 6. Mas você pode criar 3, você pode a partir de 3. Não falei 2 não, a partir de 3. Faça a partir de 3. Cria todos os dias, sem falhar, sem parar. Por quê? Você tem que aprender a vender, certo? Porque você não tem como conseguir dinheiro sem aprender a vender, sem aprender a vender, na verdade. Então, o que que eu faria? Eu aprenderia a vender, mas todos os dias eu aprenderia a fazer o meu trabalho, que eu tô vendendo o negócio. Porque eu vejo muita gente hoje dizendo: "Você tem que aprender a vender, você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo, você tem que aprender isso outro". Gente, e a pessoa não sabe fazer o mínimo da entrega do design, entendeu? Eu vejo muita gente fazendo isso, obviamente não tanto assim, porque eu não sigo eita. Obviamente não tanto assim, porque eu acabo não seguindo essas pessoas, mas quando eu tô, indo no TikTok, quando eu tô vasculhando no Reels, né, eu vejo que tem pessoas que têm uma certa, capacidade ali de venda dos seus próprios trabalhos, mas a entrega em si do material não, entendeu? Enfim, você me entendeu. Então eu estudaria todos os dias, faria um portfólio diferente, para uma marca diferente, enfim, e postaria no Instagram e no Behance. Até postaria no TikTok também, acho eu. Mas enfim, bora lá para o terceiro tópico. Aprenda uma área, meu Deus do céu, gente, por que que vocês me assistem? Olha a minha dicção, meu Deus. Aprenda uma área complementar, uma área diferente. De novo, quando eu iniciei, eu fui pelo lado do social media, porque eu achei que eu não ia conseguir vender, né, eu não ia conseguir ter uma recorrência, uma certa estabilidade só vendendo os designs dos posts.
Então, o que foi que eu fiz? Eu aprendi um pouco ali do social media e até por um tempo eu vendi esse serviço também. Só que eu consegui o quê? Um, 2 clientes, porque eu vi que não era isso, definitivamente não era isso que eu queria fazer. E aí eu dei uns passos para trás, foquei no design de social media e hoje eu vendo design de social media todos os meses. Ou nem todos os meses, porque sinceramente eu já tenho os meus clientes fixos e aí às vezes a agenda, né, atrapalha. Então, você tem que aprender uma área complementar ao que você faz. Eu não vendo nas minhas redes sociais edição de vídeo, mas se você chegar para um vídeo para mim, se o cliente chegar dizendo: "Olha, eu preciso de um vídeo e tal", e eu gostar da área, né, não é por necessidade, e sim porque eu gosto da área, eu sei fazer, é uma grana a mais, bora fazer. Então, mas não leve isso como uma regra para você estar lotando sua agenda e se sobrecarregando, tá. Isso não é uma coisa que você vai estar fazendo todos os dias um bico ali, um negócio para estar sobrecarregando, não. É literalmente para você poder bater no peito e dizer: "Eu sou designer, mas eu também sei editar vídeo se for preciso, se eu precisar editar um vídeo meu". Por exemplo, esse vídeo aqui que você tá vendo foi editado por mim. Então, e também a armaria, também não é aquela edição de cinema, né, porque eu fiz uns cortes aqui só, no máximo tá tendo uma trilha sonora aqui ou nem isso. Entendeu? Então, tipo assim, edição de vídeo, um pouco de web design também é legal, que mais que eu anotei aqui? Gestão de tráfego, implementação é um web design, que foi mais que eu botei? Botei design, ah, tá, é porque eu botei design e gestão de tráfego, design e implementação, design e edição de vídeo, né, então você pega o design e você estuda uma outra área, porque aí você pode fazer, sei lá, um bico nessa outra área, né, enfim, eu já expliquei aqui. Então vamos para o quarto tópico. Planeje menos e faça mais. Até hoje eu me pego nesse tópico e é justamente sobre isso que linka uma coisa à outra. Esse vídeo aqui que você tá vendo, muito provavelmente eu não postaria ele antes. Por quê? Porque eu tinha essa questão do perfeccionismo. Se eu fosse fazer algo, tinha que estar perfeito. Eu tinha que estar com a roupa perfeita, tinha que estar com o cabelo perfeito, tinha que estar com a pele perfeita, tinha que estar com o cenário perfeito, eu tinha que estar com tudo perfeito. Mas hoje o meu foco é em fazer. Daí eu vou colher o feedback de vocês, o que que vocês vão me dizer desse vídeo, se esse vídeo vai ter uma visualização legal ou não, se é justamente isso que vocês gostam nos meus vídeos, ser mais espontânea, ser mais, pegou a câmera, abriu, gravou e conteúdo, sabe? Ter algo para falar. Eu acho que pode ser que para você isso seja mais importante do que um cenário bem caprichado, uma produção muito grande, sabe. Então assim, a minha ideia agora é produzir mais e planejar menos. Isso não quer dizer que eu tô à moda caramba e só gravando a primeira coisa que vem na minha mente, não, eu tenho um certo roteiro ali, mas não é algo do tipo, em minuto tal a minuto tal tu vai falar sobre isso, em segundo tal tu vai falar sobre aquilo, não. Eu tenho os tópicos aqui do que eu preciso falar, do que eu preciso comentar, porque senão eu acabo me perdendo, você sabe que eu viajo. Então, é isso, você tem que ter um certo planejamento, uma certa direção, digamos assim. Mas, a partir do momento que você definiu a sua direção, é isso, só vai. Entendeu? Ó, eu defini nas minhas metas desse ano que pelo menos até junho eu vou focar massivamente na minha produção de conteúdo, seja para o Instagram, seja para o YouTube, seja para o TikTok, seja para qual for a plataforma, eu quero me dedicar ao máximo, pelo menos até junho. Por que que eu defini esse prazo até junho? Porque aí eu vejo se até junho o que que vai dar mais certo. Então, é mais o Instagram que tá dando certo, é mais o YouTube dando certo, é mais o TikTok que tá dando certo. Eu também tô testando, por exemplo, no perfil do meu estúdio, eu tô postando toda quinta-feira um portfólio e toda terça-feira um conteúdo. Vamos ver o que que vai acontecer. Então eu tô analisando. E nos conteúdos, eu tô tendo a ideia do conteúdo. Menina, que barulheira que tá passando aqui agora, espero que você não esteja escutando. Mas eu monto o conteúdo, envio para design, ou eu faço design, posto.
postei, vi que deu resultado, não deu resultado, troca, faz de outra forma, pega referência. Então é assim que eu estou produzindo meus conteúdos, certo? É o famoso faz, posta e próximo. Faz, posta e próximo. Eu adentrei muito nessa teoria, nesse exemplo. Mas enfim, vocês sabem como é que eu sou. Agora eu vou contar para vocês algumas coisas que deram certo, que eu comecei fazendo elas e deram certo. A primeira é o número de celular. A partir do momento em que eu defini que eu ganhei meus primeiros R$ 50 com o design, que foi a primeira logo que eu fiz de R$ 50 lá dentro do Canva, eu comprei um chip e defini. Esse aqui vai ser o meu número de. Caramba, bati nisso de novo. Esse aqui vai ser o meu número de trabalho. Eu não vou fazer mais outra coisa que não seja trabalho nesse número. Tanto que hoje eu tenho um plano nesse número, e eu aconselho até você fazer isso também. Por quê? Porque eu já perdi, eu acho que uns 3 chips. Eu já perdi uns 3 chips, porque quando eu comprava o chip para outra coisa, eu não fazia um plano. Menina, que barulho! Eu não fazia um plano. Daí eu acabava perdendo esse chip por não recarregar e eu bati nisso de novo. Eu acabei perdendo o chip por não recarregar, entendeu? Então é bom que você compre o chip e já ativa um plano. Hoje em dia os planos são bem baratos. Tipo, tem plano que você paga R$ 30, R$ 20. Ou você pode até colocar na recarga automática, em alguns bancos tem, né? A recarga automática de R$ 10, por exemplo, de R$ 20, que aí você não vai assinar um plano propriamente dito, mas todo mês ele vai ali pagar 20, R$ 10 para você não perder o seu número. Porque sim, eu já perdi números de outras coisas que eu já vinha fazendo por conta disso, por não botar crédito no negócio e perder o número. Outra coisa certa, criar um perfil profissional. Então, eu separei o perfil Lívia Reis, literalmente o meu perfil Lívia Reis, e criei o Lívia Reis Designer, entendeu? Então, hoje eles são separados. E aí vem até uma questão, tipo, Lívia, eu faço Lívia Reis Designer, eu faço pro meu perfil, ou para o meu estúdio, para minha empresa. Isso daí que eu faço diferente. Eu contei para vocês que eu tenho um e-mail, né? Eu faria as coisas pelo meu e-mail da empresa, mas perfil eu criei dois diferentes. Por quê? Porque no meu perfil eu me comunico com quem eu quiser. Eu falo com quem eu quiser, eu falo da forma que eu quiser. No perfil da empresa já é um pouco diferente, porque ele é nichado. Ele é nichado para empresas e profissionais. Ele é nichado para agências. Então, eu tenho um nicho, um público que eu preciso atingir. Entendeu? Então, por isso que eu faço dois separados, porque um tem um público e outro tem outro público. A não ser que esses dois vão se chocar em algum momento, porque a pessoa que me conheceu vai saber que eu tenho estúdio, e a pessoa que viu o meu estúdio vai me conhecer porque o estúdio é meu. Mas são 2 conteúdos diferentes. Tem um conteúdo aqui que eu já, falei para vocês, né, que é postar portfólio e os posts normal do perfil com uma certa frequência. Então, não caia nessa de que você tem que postar todos os dias, certo? Se você postar pelo menos uma vez por semana, já está ótimo. Eu estou postando uma vez por semana e aconteceu uma coisa inusitada, que eu não vou contar agora, eu vou contar no vídeo que é sobre isso, tá? Olha, ó, o gancho. Já ativa a notificação aqui, tá? Para quando sair vídeo novo na próxima semana você vê os vídeos novos, ok? Muito obrigada. Vamos lá. Definir metas e saber montar um plano de ação claro. O que significa isso? Você vai definir uma meta, mas eu não quero que você defina uma meta dizendo que toda segunda-feira eu vou fazer isso ou aquilo, não sei o quê. Por exemplo, vou usar um grande exemplo. A minha grande meta é produzir mais conteúdos. E nisso eu fui, né, diminuindo ela um pouco, um pouco. Então eu defini que, eu quero produzir mais conteúdos, mas eu não defini uma quantidade exata. Eu defini que eu quero produzir mais conteúdos, então dentro disso, toda terça-feira eu vou postar um conteúdo. Acabou. Eu não defini que toda terça-feira eu vou postar um conteúdo que fala sobre Y. Toda sábado eu vou postar um conteúdo que fala sobre X. Não. Toda terça-feira eu vou postar um conteúdo. Seja carrossel, seja post feed, seja reel, seja o que for. Eu vou postar conteúdo. Se eu acho que é válido, se eu acho que vai agregar de alguma forma, eu vou postar. Então, eu só quebrei aquela meta em uma parte, que são coisas que eu vou fazendo ali durante a semana
e pronto, sabe. E outra coisa também muito interessante, que hoje, nas minhas tarefas, eu coloco que eu tenho aquele vídeo ali naquela data. E aí, depois eu vou tirando as coisas que eu tenho que fazer daquele vídeo, mas eu não coloco, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se para fazer esse vídeo que vocês estão vendo, eu preciso desenvolver o roteiro, né, a ideia do vídeo, preciso desenvolver o roteiro, preciso gravar, preciso editar, preciso arrumar, thumbnail, fazer a descrição, ver o que é que um linka com o outro, para poder publicar. Só que eu vou colocar isso minuciosamente nas minhas tarefas? Não. Por quê? Porque eu tenho tarefa de trabalho, eu tenho tarefa de conteúdo meu, eu tenho tarefa de casa, então se eu ver aquela pilha enorme de tarefa para me fazer, vai bugar a minha mente. Então o que é que eu faço? Eu pego só os principais. Então na minha tem gravar, editar, agendar. Pronto. Então só tem esses 3. Então, tipo de roteiro, gravar, editar, ver thumbnail, ver isso, tem só 3: gravar, editar e agendar, entendeu? Então não vai quebrando em micropartículas de tarefa, entendeu? Só para tu ter em mente de que aquilo é bom, porque aí tu vai ver que tu fez 10 coisas, tu fez um vídeo. Entendeu? Então, tipo, tu fez um vídeo de 10 coisas que tu marcou, pá-pá-pá-pá-pá-pá, tu fez um vídeo. Falta mais 3 para o mês, fora as tuas outras tarefas, então é só tu se enganando à toa. Agora eu falo pra quem não me conhece, né. Muito prazer, meu nome é Lívia, eu tenho 23 anos, trabalho com design gráfico desde 2020, de lá pra cá já fiz mais de 5.000 projetos, já tenho diversos alunos, tenho 3 infoprodutos que você pode, que é verdade que pode lhe interessar se você quiser viver do design assim como eu, e todos eles vão estar aqui na descrição para você dar uma olhada, beleza? Nunca é tarde demais para aprender algo novo e melhorar a sua rota, tá? Melhorar o seu caminho, ok? É isso, te vejo no próximo vídeo. Bye.